Observa que na minha área de trabalho eu tenho uma pasta chamada modelos de exemplo e essa pasta ela vai estar fornecida para você. Você vai apenas fazer o download dessa pasta, ela vai estar em formato de arquivo compactado e assim que você descompactar no seu computador, você vai ter esses arquivos. Por hora, já vamos iniciar por esse arquivo aqui, modelo de exemplos.ipj, para que o nosso inventor já identifique essa pasta e a gente não tenha de procurar mais tarde os outros arquivos de exercício, ok? Com o inventor aberto, nos resta clicar no botão Open para nós abrirmos o arquivo da pasta de projeto. Temos essa gama de arquivos. Vamos iniciar com esse arquivo aqui, extrude exemplo 01. Vamos amplificar um pouco o texto aqui, os ícones. Extrude exemplo 01, certo? Esse arquivo carregando, ele vai iniciar o ambiente, parte de modelagem. E nós vamos estar aptos a visualizar o arquivo. Vou manipular o arquivo para vocês visualizarem. Então, observa bem que eu já tenho um sólido construído, certo? A minha árvore de edição, ela se mostra conforme esse sólido, conforme essa peça. Ela tem aqui o extrusion 01, um zoom, extrusion 01, e tem um outro conteúdo aqui chamado Sketch 2, ok? Então, se eu descanso meu cursor aqui em Extrusion 01, o sólido se destaca em vermelho. No caso da minha tela, a sua tela pode ser que seja diferente. Eu configurei meu computador para ser dessa forma. Se eu descansar o meu cursor em Sketch 2, se destacou um perfil retangular, certo? Manipulando, nós observamos bem o perfil retangular. E o que me interessa agora é utilizar o comando extrude, esse comando aqui, extrude. Dou um clique no comando extrude. O que vai acontecer? Imediatamente, o inventor ele vai abrir uma janela, uma caixa de diálogo. Na verdade, ele vai abrir duas, né? Ele vai abrir uma janela que se chama uma caixa de diálogo padrão dele. Ela pode ser que ela venha recolhida dessa forma e você vai ter de clicar nessa seta drop-down para expandir os parâmetros, os comandos, os parâmetros desse comando. E você tem também esse, vamos dizer, reunião resumida dos parâmetros. Imediatamente o que aconteceu? O inventor identificou que existe um perfil e ele, como só existe um perfil, ele automaticamente já sugere para você que a única coisa que faça é essa, a extrusão desse perfil. Se houvesse mais de um perfil aí, você deveria escolher os perfis, ok? Bem, eu preciso explicar antes de tudo como funciona esse comando. Imediatamente quando você observa isso aí, o resultado já se dá. Ele sugere essa medida na extensão em 10 milímetros, aqui no grupo Stands, em 10 milímetros, aqui também em 10 milímetros. Outra coisa que acontece, esse vetor, essa setinha apontada para cima, né? Esse vetor apontando para cima, indicando que a extrusão está indo para essa direção, para esse sentido e nessa distância, ok? Se eu, porventura, inverter a posição do vetor em função da posição do sketch, onde o sketch estava no plano da face superior, ele automaticamente já identifica para mim que a intenção é subtrair material. Então, para cima, ele entende que eu preciso adicionar material, o material é positivo, certo? Vai ser agregado ao sólido, e se eu puser para baixo, ele interpreta como se fosse material negativo, ok? Mas nós precisamos confirmar isso daí para o programa, certo? Então vamos aprender um pouquinho de cada parâmetro aqui. Eu vou dar um zoom aqui para a gente aproximar e visualizar essa caixinha aqui, ó, certo? Nessa caixinha nós temos o parâmetro join, que significa juntar, adicionar, é o que eu chamo de material positivo. Temos o parâmetro cut, que significa cortar, subtrair material. E temos o parâmetro intersect,
intersect, que significa interseção. Então, olha o que acontece. Eu vou clicar no Cut, já que o Join é o primeiro que está ativado. Eu vou clicar no Cut e ele automaticamente inverte o vetor e entende que eu vou subtrair material. Se eu clicar no Intersect, ele vai fazer, olha só, a interseção entre o sólido que viria a partir desse perfil e o sólido anterior. Né? Então, criei um sólido de interseção, certo? Vou pôr aqui Enjoy novamente, né? Material positivo, Cut, Intersect, certo? Aqui é o seguinte, poderiam acontecer algumas coisas. O mais óbvio de acontecer aqui é o seguinte, eu aplicar esse rebaixo na peça, subtrair esse material com base em alguma medida que eu oferecer aqui. Posso digitar esse valor aqui no parâmetro Extents. Vou digitar, por exemplo, 8, certo? Nota aí, ó. Se eu digitar 10, ele subtraiu todo o material na altura total. Se eu digitar o valor 2, vai ser um rebaixo bem inferior. Se eu digitar 10, como agora há pouco, o rebaixo vai se converter em rasgo. Vai ultrapassar de face a face o modelo. Certo? Eu vou digitar um valor médio aqui, o valor 5, sem apertar Enter ou sem aplicar OK. Por hora eu estou só preenchendo os parâmetros. Nota outra coisa. Vou aproximar aqui. Ó. Eu tenho também no grupo Extents essa caixinha, esse grupamento aqui de botões. Primeiro botão, nota que eu tenho uma setinha apontada para um lado de um plano, uma outra seta no lado invertido, no lado oposto, duas setas, nota até que o tamanho delas parece ser idênticos, e outras duas setas em sentidos opostos e tamanho diferente. Okay? Então, olha o que acontece se eu clicar nessa seta. Eu vou clicar nessa seta, ele inverteu o meu vetor, porém ele continua utilizando a função cut, certo? Significa que eu posso mesclar, né, essas funções, esses parâmetros. Então a seta para um lado, para uma direção, seta para outra direção, seta de modo simétrico, direções, sentidos opostos em modo de simetria. Olha que interessante. Eu ofereço a minha dimensão e a partir do plano da face que foi escolhida, a partir do plano do sketch, do rascunho que eu escolhi, que é uma figura bidimensional, ele mede para mim uma extrusão de, nesse caso aí, 11 milímetros em duas direções, certo? Ao contrário desse aqui, que ele oferece uma direção apenas e somado ao parâmetro de distância, de extensão, ele se dá de forma diferente, assim, ó, certo? Eu tenho essa outra caixa aqui, que ele me oferece a condição de dois sentidos para, ao mesmo tempo, simultâneos em dois sentidos, porém em assimetria, ou seja, não se encontra para medidas idênticas de afastamento. Então aqui eu posso definir uma medida, vou colocar a medida 5 aqui, cliquei nessa outra seta e vou digitar medida 6. Então, dessa forma. Dessa maneira, ele me oferece uma situação diferente. Ele amplificou aqui a minha caixa e acrescentou aqui um botão chamado Flip. Vou deixar um pouquinho mais expressiva a diferença aqui. Eu vou colocar 8 para essa aqui. Eu vou colocar 4 para essa aqui. Com o botão Flip, olha o que acontece. Eu posso inverter a ordem dos parâmetros. Ok? Outra coisa que oferece a caixa, eu vou voltar aqui para uma direção apenas. Outra coisa que oferece a caixa é esse parâmetro aqui. Vou aproximar, certo? O grupo Output. Nesse grupo Output eu tenho a primeira opção que é sólido e tenho a segunda opção que é Surface. O que significa isso? Significa que eu posso gerar apenas uma superfície para servir de referência depois. O que nos interessa aqui é apenas sólido, ok? E eu tenho uma outra aba
além da aba Shape, eu tenho a aba More. Vou clicar na aba More. Nota que na aba More oferece para mim um parâmetro. Esse parâmetro é de ângulo, certo? Parâmetro que ele chama de tape. Então eu vou colocar um ângulo 10, por exemplo, ou então um ângulo menos 10, depender da minha intenção, do que eu quero fazer com essa extrusão em ângulo. Eu vou devolver aqui o valor 0, voltar para Shape, vou definir uma medida, 5, e aplicar em OK.